Então, depois que ela fez tudo isso, né? Depois que ela daquele envenenamento, aquela coisa, entendeu? E tinha a questão, eu relatei também nas minhas histórias que eu fui o primeiro a usar aquele penteado que o Ronaldinho Gaúcho deixou só o cotozinho aqui na cabeça, não tem? Só aquele cotozinho, eu fui o primeiro a usar aquele penteado. Sabe por quê? Porque as minhas roupas eram sujas, eu não tomava banho direito, porque era muito pequeno, né? Uma criança pequena, ela necessita de um adulto banhar, ou mandar banhar, esse tipo de coisa. De lavar o cabelo dela, esse tipo de coisa. Ela não tinha esse interesse, ela tinha interesse em criar os filhos dela, ela não estava nem aí para filho de ninguém. Ela queria era destruir o amor que o pai tinha pelos filhos, que era para fazer o trabalho dela e essa sacanagem desse pessoal todo aí. Então, minha cabeça dava tanto bicho, cara. Começou a dar bicho, sabe? É uns bichinhos pequenos assim, que não é piolho, ele é uma barijeirinha que dá. Eu olhei uma vez na YouTube, e eu olhei e me lembrei, né? Não sei nem se aquela cabeça não era minha, porque era igualzinha. E era aquele. Começou a dar nisso aqui, não sei se não foi ela que botou. Começou a dar aquela coisa aqui em volta da minha cabeça aqui. E era tanta dor, aquela coisa que ruía aqui minha cabeça, que eu arrancava o cabelo com a mão, né? Eu puxava aqui e arrancava aqueles cabelos aqui. Ela usou disso para dizer que eu tava ficando doido da cabeça, que eu não era uma criança normal, que eu fazia esse tipo de coisa, que eu arrancava o cabelo. Quando meu pai chegava de noite, e não dá para perceber e não dá para olhar esses negocinhos aqui, tu tá entendendo? E depois que arrancava, ela dava assim uma desdrobada, acho que dava uma limpada, não sei. E aí meu pai chegava e olhava só aquele lugar fora sem cabelo, né? E ele pensava que era eu que estava arrancando os cabelos porque eu tinha algum problema psicológico. Aí me levava para o hospital para bater um eletro da cabeça, esse tipo de coisa, aquele negócio. O que acontece? E aí era o que rolava. Fiz 2 cirurgias de 2 tombos na cabeça, por conta de pegar cascudo e também machucar brincando debaixo da mesa. E batia, né? E machucava. Só criança quando tem uma ferida e ela tá brincando, ela sempre vai machucar aquela ferida, né? E aí tinha aqueles tombos que eu tinha na cabeça devido a esse tipo de coisa. Operei 2 vezes tumor na cabeça. E aí o que que foi? Ela fazia esse tipo de coisa. Só que não era suficiente. Não era suficiente. Entendeu? Ela tinha revista pornográfica espalhada, esse tipo de coisa dentro de casa, entendeu? Pra me mostrar. Tu tá entendendo? Não adianta querer dizer, a gente monitorava ele fazia isso e aquilo. Eu sempre soube das câmeras. É de besteira. A primeira foi lá no banheiro do quarto dela, que o bonitinho botaram, depois ali entre o guarda-roupa do quarto e a rede que eu fiquei deitado, aquilo ali tudinho eu fazia propositalmente porque eu sabia, cara. Eu sabia. Eu sabia de tudinho. Eu sempre soube de tudinho. É que pensa que eu não sabia de nada. Eu sempre soube de tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu sempre soube quem eram os palhaços. Eu só não sabia assim, em geral, porque eu não conhecia todo mundo. Mas hoje em dia eu já sei praticamente quem é todo mundo. Entendeu? Eu olho pra cara e já vejo nojento na cara, eu já sei quem é. Já sei quem é a safadeza deles. Tá entendendo? Antes não, antes eu ainda não tinha esse conhecimento. Então eu tinha que me aprofundar, eu tinha que cair no jogo, eu tinha que continuar, eu tinha que virar o mindinho, eu tinha que virar o palhaço. Se eu não virasse o palhaço, meu amigo. Então era desse jeito. Aí o que que aconteceu? Aí eu fui parar, eu ia cantar essas 2 questões, era a dela e a Dona Cidade. Foi quando eu fui parar lá na casinha dela, ela tava passando por diversas coisas, eu fugi, essa parte eu já contei que eu fugia muito, pai de casa. E outras partezinhas que são detalhes, eu não terminei de contar. Deixa eu ver, terminei de contar. Todas as partezinhas que são detalhes, mas são coisas que vão surgindo, tá entendendo? Porque são tanta coisa e eu vou me lembrando, não dá pra me contar assim. Eu conto em detalhes algumas coisas que a decorrer do jogo eu vou me lembrando. Não dá pra me lembrar, mas decorrer da história você vai ver que eu vou me lembrando de várias coisas que vai acontecendo. Então, o que que acontece? Eu fui morar nessa carteira cidade e tinha aquela coisa, né? Aquela questão que eu contei das revistinhas, né? Que era da turma da mãe, era os gibizinhos lá que tinha uns negocinhos dentro, aí tinha essa jogada, tinha essa macacada todinha dela, né? Tinha uma coisa muito estranha. Sempre que eu acordava de noite, eu percebia que minha tia estava na beira da minha rede. E ela com o chambrizão dela e o cabelão dela solto, cacheado. E eu achava aquela parada ali estranha, né? No começo, eu dormia todo coberto, né? Que eu tinha um medo do escuro do caralho. Só que depois eu passei a ver que o medo não era do escuro.
O medo era o meu medo maior estava ali na maldade daquelas pessoas. Eu vi que o escuro não tinha nada de extraordinário, não tinha nada que me botasse medo. Aí eu me cobria todinho e eu via aquela coisa pelo lençol bem fino, né? Ela em pé no pé da minha rede. Eu pensava que era uma bruxa que aparecia de noite. E aí ela tocava nos meus órgãos genitais e aquela coisa, né? Eu não entendi o que era por quê. Aí uma vez eu questionei. Quando ela disse que era ela, eu disse pra ela, né, que aparecia esse negócio pra mim, ela disse que era ela de noite, que ela ia botar um remédio no meu pênis. Agora como? Meu pênis não tava doente. Que história é essa de remédio? Eu não entendi. Aí eu questionei pra ela, eu disse, não tia, mas você não acha que isso eu já tinha uns 8 anos de idade. Eu disse, não tia, mas você não acha que eu já tô bem grandinho não, não é só a senhora me dar o remédio que eu passo não. E ela dizia, não, ela ficou assim mudando de assunto. Eu disse, a senhora me dá o remédio que eu passo. Só que eu não tinha problema nenhum. Sabe qual era a desculpa que ela dizia isso? Era porque eu me lembro que quem fez isso em mim foi o marido da dona Doca lá na casa dela. Uma certa vez que eu tive lá pequeno e ele cortou esse meu prepúcio aqui do meu pênis. Eu me lembro muito bem, ele me sentou em cima da mesa e ele ficou a janela estava fechada e ele cortou esse meu prepúcio com o meu pênis, ele fica esfolado. Porque tu sabe que quando a criança cresce, né, e tem até aquela questão da fimose, aquela coisa, ele cortou aquele prepúcio para que ele ficasse todo o tempo aberto. Tu tá entendendo? E foi até uma coisa boa porque evita até de criar sujeira, né, aquele tipo de coisa, entendeu? E aí ela dizia que era isso que era a minha doença, né? Ela dizia que achava que ela dizia que era isso. Eu disse, a senhora me dá o remédio que eu passo. Quando eu questionei dizer isso para ela, aí ela mudou, ela parou de fazer. Ela tanto não me deu o remédio para passar, como ela não fazia mais. Ela não passava mais. Só se ela passava quando eu estava desmaiado dormindo, porque eu não acordei mais presenciando isso aí. Então era uma parada estranha, entendeu? E outra coisa estranha também era quando ela cortava galinha, cortava bicho, ela me chamava para me olhar ela cortando os membros da galinha, essas coisas, ela partia a cabeça. Ela disse que era eu que gostava de ver o cérebro da galinha, mas não era ela que gostava de me mostrar o cérebro da galinha. Ela dizia, tu não quer olhar o cérebro da galinha? Eu dizia, eu quero ver. E ela cortava a cabeça da galinha no meio e mostrava o cérebro, quer dizer, ela tinha ali uma habilidade, né? Eu percebi que tinha alguma coisa prazerosa em cortar aquilo ali. Mas tá, eu vou te dizer por que eu tô dizendo isso para vocês. E aí ela fazia esse tipo de coisa. Todo mundo vê ela como uma pessoa católica. Todo mundo viu ela como uma santinha. Ela anda parecendo um passarinho doente. Ela anda toda encolhidinha. Ela anda doente mesmo, porque o pessoal anda adoecendo o estômago dela aí com outra questão, outra história que eu também vou contar para vocês. Mas ela anda que nem um passarinho doente, assim, que tu diz assim pra ela, oh, coitadinha da bichinha, dá R$1 pra ela e tal. Esse tipo de coisa, não tem? Então, ela gostava sempre de cortar e me mostrar o coisa da galinha, né? Aí eu não entendia porquê, mas eu ficava assistindo aquela situação. Ela andava na igreja católica, mas ela também frequentava, era Umbanda, ela frequentava terreiro. Ela também frequentava terreiro. Tá dizendo? Olha, era uma católica que ela não tinha um santo dentro de casa. Ela não tinha um santo. Ela tinha mais 2 quadrinhos de besteirinho de Jesus, mas até isso ela tirava de dentro de casa. Que era para os outros não dizer assim. Ah, tu adora imagem, papapá e tal. Ela sempre dizia, não, não adoro imagem. Quer dizer, ela diz, não tem imagem em casa, não adoro imagem em casa. Quer dizer, ela não adora imagem em casa, mas na igreja ela acende vela para santo. Quer dizer, não tem nada a ver, né? Ela não faz em casa, mas faz na igreja. Ela não fazia em casa, cara, para o pessoal não tá coisando, porque tinha muita gente que frequentava a casa dela. Então, era esse tipo de coisa. Aí ela frequentava terreiro. Ela frequentava terreiro em Macumba. Eu cheguei aí, eu lembro que como ela era católica, tinha aquela história de campanha da fraternidade, né? Campanha da fraternidade disso, campanha de fraternidade daquilo, e dava pai, não sei o que. E houve uma campanha da fraternidade, uma época que teve uma certa vez à noite que nós fomos, né? E ela disse assim, aí eu perguntei assim, pô tia, eu não entendi, porque ela era religiosa, eu entendia que aquilo ali não era uma religião também, mas não tinha nada a ver. Quer dizer, tem tudo a ver as duas coisas, mas como eu ainda era pequeno e eu ainda estava aprendendo, para mim era Deus e o diabo.
Tu tá entendendo? Então eu fiquei pensando assim, eu perguntei pra ela, tia, por que que a senhora é católica e o que que a senhora faz no coisa desse? Ela disse, não, meu filho, é porque a gente tem que saber um pouquinho de cada, a gente tem que respeitar as religiões das pessoas. Eu disse, não, mas respeitar as religiões das pessoas não é quer dizer se misturar com a religião das pessoas. Então ela, tu tá entendendo? Ela andava lá e me levou e eu assisti aquela coisa, papapá, e coisou e perguntou se eu tava com medo. Eu disse, não, eu tô com medo não. Simplesmente, pra mim isso aqui é uma coisa normal, eu não tô vendo nada de extraordinário aí. Que é tudo uma macacada, não vem com história de dizer, que não sei o que aquilo ali é molecagem, entendeu? Uma maldade que eles fazem é se introduzindo do lado da casa da pessoa para estar adoecendo a pessoa. Até para colocar um sapo na barriga da pessoa, eles pegam uma pessoa e desmaia ela, eles acordam dentro da casa dela, mete um sapo no rabo dela, vai parar no intestino da pessoa. É assim que eles fazem. Não tem porra nenhuma de que eles botam através de feitiçaria do caralho, que não tem porra nenhuma disso daí. E aí eles chegaram e a safadeza deles aí é tudo mecânica. Aí eles chegaram e rapaz, aí eu fiquei com aquela coisa na cabeça e era esse tipo de coisa, entendeu? Eu vi esse tipo de maldade. Fora que eu apanhava feito um condenado. Eu acho que eu apanhei mais da mão dela do que eu apanhei do meu pai. Eu apanhei bastante do meu pai, mas eu apanhei mais da mão dela. Te digo mesmo que eu apanhei mais da mão dela. E aí era esse tipo de coisa. Aí, decorrer do tempo, tem a questão da escola, que não acabou, né? Quando eu fui morar com ela, eu fui estudar na escola, uma escola chamada Padre Alberto, né? Frei Alberto, né? Padre Alberto, né? Escolinha da paróquia, né? Paroquial, escolinha paroquial Padre Frei Alberto, né? E aí tinha aquela coisa, aquelas crianças tudinho era da família deles, era misturado, né? Porque aquelas igrejas católicas ali da região era só parente deles. Só parente deles aquelas igrejas católicas. Aí tinha aquela história, aqueles moleques ali era danado demais. Ali eu aprendi muita fuleiragem. Se eu já sabia alguma fuleiragem a respeito do mundo sexual, eu aprendi muito mais ali. Quando eu fui parar naquelas igrejinhas católicas ali, eles tinham umas coisinhas lá deles, lá, né, de se sarrar os meninos lá com as meninas, essas coisinhas. Só que eu prestei atenção que tinha uma coisa de querer me incriminar, sempre na situação era querer me incriminar e sempre botar a culpa em mim. Aí eu comecei a analisar que tinha alguma coisa errada. Gostava muito dos meninos, tinha amizade com eles, bem bacana mesmo. Antônio Maria, era Benedito lá do Barreto, até eu falei Benedito depois de adulto. Era Benedito, era Luiz, era aqueles meninozinhos ali. Tudinho, me lembro de tudinho. Não esqueço de nome, não esqueço de nenhum. Acho que eu morro o nome desses caras na minha cabeça. E aí tinha as meninazinhas. Como a igreja lá era maré, e o banheiro ficava no fundo da igreja que era maré, era a mesma igreja que eles faziam os cultos deles lá, era onde era a minha escola. Elas tinham medo de ir pro banheiro sozinha, você tá entendendo? E tinham medo de ir pro banheiro e acabavam ficando no caminho para urinar. E qual era da professora? Eu comecei a entender que ela tinha uma manha. O que ela fazia? Ela dizia, vou mandar um por um para um banheiro, enquanto ela tava dando aula. Era por menino tá fazendo sacanagem. Quando ela mandava as meninas, quando era meu caso, ela falava assim, vai fulana de tal com fulana de tal. E ela dizia, as meninas iam. Quando as meninas iam, elas não iam pro banheiro porque elas tinham medo de ir. Elas ficavam no meio do caminho. Aí ela dizia, demorava assim uns 2 segundos, ela dizia, vai fulano de tal, pra mim ir. Quando eu ia, elas estavam no meio do caminho urinando. Aí elas diziam que eu tinha ido olhar elas urinar para a família delas. Você tá entendendo? Que eu tava marocando elas a fazer xixi, esse tipo de coisa, para criar uma antipatia. Você tá entendendo? Para criar uma situação. E ela não fazia isso só comigo, não. Eu tinha prestado atenção que ela fazia com outros também. Só que com outros ela mandava junto, quer dizer, ela mandava menino e menina. Ela fazia essas coisas, era para coisar. Por isso que eu digo, olha, se a mãe e o pai têm o direito de botar uma câmera dentro da sua casa para vigiar uma babá, ele tem todo o direito de botar uma câmera dentro de uma escola para ele vigiar um professor. Muito cuidado, porque tem muito professor safado aí. Ó, tem essa história de trabalho. Hoje em dia ela vai mais pelo salário. Tem muito professor hoje em dia vai pelo salário. Não tem essa história de dizer que vai por amor
de educação que não vem. Ela só diz isso daí quando ela quer aumento de salário. Não vem com tua história pra cá, não. Ela chegou, aí tem muito professor que vem com essas macacadas aí. Depois eu vou levantar esse assunto bem aqui. Quer dizer, o pai, ele pode botar uma câmera dentro da casa de uma babá. A criança passa metade da vida dela numa escola. Entendeu? O professor, ele é praticamente o pai da criança. Ele está ali para ser o responsável. Ele está ali para criar da criança, para cuidar da educação da criança. Você está entendendo? Ali, metade da vida da criança é na escola. Quer dizer que tu pode botar uma babá para vigiar a tua criança, e tem aqueles maltratos e tu acha que na escola não rola? Tu acha que não rola? Onde 80% da vida da criança é formada ali, da educação dela é formada dentro da escola? Então, meu irmão, tem que estar na hora de se rever esse negócio bem aí, de câmera dentro da escola, assim, para monitorar, assim, porque tem muito professor aí que é subordinado aí dos outros aí, que quer cuidar dos deles aí e escolhe os que ele quer transformar em vagabundo aí, para mais tarde ele estar brincando de polícia e ladrão com eles aí na sociedade aí. É assim que eles fazem. Então, esse tipo de coisa. Aí eu comecei a perceber que era uma coisa contagiante. Era uma coisa contagiante. Não era uma coisa que acontecia dentro da minha casa e só acontecia, tu tá entendendo, no meio da minha família, não. Era uma coisa contagiante. Era nas escolas, era qualquer um. Por quê? Porque ela sempre fazia o favor de se introduzir. Ó, se eu encostasse no lugar, se eu fizesse uma amizade com uma pessoa, a pessoa tinha uma amizade bacana comigo. Demorava muito, a amizade da pessoa se tornava diferente. Eu percebia que a pessoa já começava a me observar e já ter amizade comigo diferente. Ao decorrer do tempo ela ia me conhecendo e acabava se tornando a minha amiga, eu tinha uma amizade com ela. Mas ela no comecinho que a gente tinha amizade era uma coisa, mas depois eu via que alguém manipulava. Alguém falava a mesma coisa. Não é o diabo não, era a gente mesmo. E aí eu ficava aquela coisa assim, tentando entender, né? E era a boniteza, né? A bonitinha lá. Agora, eu nunca entendi porque ela se juntou para fazer isso com os próprios irmãos dela. Quer dizer, os caras estavam ali para prejudicar ela e a família dela. Eu sei que ela tinha muita raiva do meu avô. Ela dizia, papai, não sei o que, mas ela tinha muita raiva do meu avô, porque disse que meu avô não gostava do marido dela. Entendeu? Meu avô não gostava do marido dela porque disse que ele era negro. Dizia assim, papai, ela dizia muito isso pra mim, que o vovô não gostava do marido dela porque ela era negro. Eu acho que não tinha nada a ver isso daí não, mesmo porque o vovô, ele vendia ovo de codorna pro meu avô tinha uma criação de codorna, e ele vendia ovo de codorna pro meu avô na praia, e tinha aquele tipo de coisa. Eu acho que não tinha. Tinha uma coisa ali por trás daquela história ali. Eu tenho pra mim que o meu avô também já tinha se envolvido nessas histórias aí, de umbanda, essas coisas tudo, mas eles largou de mão. Eu não sei se eles faziam parte dessa seita, alguma coisa, ele largou lá onde ele estava no interior e esse pessoal passou a perseguir eles, eu não sei. Com medo deles falar alguma coisa assim, eu não sei. Eu sei que esse pessoal perseguia ele e ela se juntou para fazer acontecer. Tinha a questãozinha do meu primo Walter Udi, tinha um primo chamado, né? Eu não vou esconder nomes aqui não, porque todo mundo aqui da minha família sabe, ele é que sabe, é problema dele. Se ele quiser brigar comigo nas tipo que eu estou usando o nome dele, que eu estou divulgando aqui, eu vou com o maior prazer, a maior vontade que eu tenho. A maior vontade que eu tenho é de bater no tribunal. A maior vontade que eu tenho, tá é por fora. E aí quando ele chegou e disse assim pra mim, né? Eu como criança, a criança, ela começa a se aproximar principalmente dos adolescentes, do mais velho, porque ela vê alguma coisa, ela só se aproxima do adulto quando ela vê alguma coisa que interessa nele, entendeu? E o Walter Udi, ele era um rapaz muito inteligente, sempre foi, até hoje um rapaz muito inteligente, ele tocava violão, esse tipo de coisa, aí eu achava bonito, achava bacana que isso ali, só que ele tinha uma coisa por trás daquilo ali, tá entendendo? Ele tinha um negócio de querer pedir pra me beijar na boca dele, esse tipo de coisa, eu pequenininho, quando eu ia pra casa da minha avó, né? E aí eu achava aquele negócio todo estranho e tal, né? E eu ficava sempre tentando entender. Eu cheguei a beijar na boca dele, beijando na boca dele várias vezes. E aí só que aquele certo receio, aquele certo nojo, porque eu sabia que não era certo, um homem beijar na boca de outro homem, eu sabia que não era certo aquilo ali. E ele fazia esse tipo de coisa e eu tentava entender, ó. E aí eu comecei a perceber que a minha tia sabia. A minha outra tia que morava com a minha avó, porque minha avó morava com uma tia minha e uma outra tia minha que eles deixaram doido só de empurrar remédio controlado nela.
A mulher era normal, é normalzinha. Eles começaram a empurrar remédio dela, impedir ela de estudar, de ir pro colégio, a mulher ficou doida dentro de casa. Você vai ver, visitar ela hoje, ela veste as roupas que ela vestia nos anos 80. Ela veste, porque ela praticamente ela atrasou, né? Ela ficou retardada, né? Ela não evoluiu. E aí, também uma pessoa muito inteligente, muito legal da gente conversar com ela. E aí ela tinha essa coisa, né? De fazer. Até falando disso aí, até cortei aqui o fio da meada. Então, eu me toquei que ela sabia. Porque muitas das vezes ela passava do quarto dentro da cozinha e ela sempre procurava deixar eu e ele sozinho. Porque ele também era parente desse pessoal. Conceição, ele era parente desse pessoalzinho assim, já introduzido na casa da minha avó. Eles eram tipo assim. Eles faziam um fio com a pessoa, depois introduziam e ficava usando. E ele era consciente. Decorrer da minha adolescência e crescendo, ele sempre me dizia que ele ia fazer um livro. Sabe por que ele ia fazer um livro? Porque ele sabia de toda a situação. Eu tenho pra mim que ele tem escrito isso daí em algum lugar, esse tipo de coisa. Ele não tem escrito nada que vai incriminar ele, que ele não é besta. Mas ele tem escrito meio mundo de coisa. E aí o que acontece? Aí ele fazia esse tipo de coisa, né? Eu não entendia. Eu perguntava pra ele se ele fazia isso com as filhas dela. Com a Jaciara e a Jainara. E ele disse que ele não fazia. E eu disse, por que tu não fazia? Quer dizer que tu faz comigo, tu não faz com elas. E aí ele fazia esse tipo de coisa, né? E cresceu, eu não tinha raiva dele não tinha ódio, eu não entendia isso. Eu não entendia isso como um abuso, não. Não entendia porque eu já passava por essa situação já, eu estava praticamente cauterizado. E aí eu não entendia como abuso. Aí foi crescendo, inclusive eu tive uma amizade com ele, entre aspas, né? Muito grande. Depois eu conto pra ele como acabou, essa minha amizade com ele acabou. E aí eu tinha um grande respeito com ele, cresci com ele ali e tal, aquela coisa, e era eles que mandavam. Era ela, elucidava. Olha, veja bem, ou ele ia me buscar na casa dela, de Lucidar, que eles moravam tudo numa mesma avenida, numa distância de um quilômetro, uma casa da outra, a casa da minha avó e a casa dessa minha tia. Ou ele ia me buscar, desculpa, ou ele queria me buscar, ou ele ia me buscar, ou ela me mandava sozinho na casa da minha avó. Quando eu voltava e ela estava lá na cozinha fazendo alguma coisa, ela olhava bem nos meus olhos e dizia assim, e aí, tu brincou com o Walterude? Eu disse, brinquei. E ela olhava bem nos meus olhos e eu percebia que ela sabia. E eu não entendia, pô, se ela sabe que tá acontecendo isso aí, por que ela tá coitando? E aí ela falou, e aí, tu brincou com o Walterude? E eu dizia, brinquei com ele, toquei violão com ele lá e fiquei lá. E aí esse tipo de coisa que acontecia. E é meio muito de barbaridade que eu não vou nem citar. Uma vez eu dormia, sempre dormia quando eu dormia na casa do meu avô, né? Meu avô ainda era vivo. Eu me lembro que ele andou dizendo mais 2 vezes que quando eu dormia lá, apareciam uns caras grandão, né? Diz que era tipo uns negão grandão. Diz que era grande mesmo, e agarrava ele e tentava sufocar ele e matar ele. Na rede, né? Às vezes quando ele dormia na casinha para vigiar os animais, né? Essa questão da codorna eu vou lhe contar. Os animais da gaiolinha, as gaiolas de codorna, às vezes meu avô dormia lá e às vezes o Walterude dormia lá. Por causa de uma questão que eu vou levantar já já. E aí ele chegou e dizia isso, que esses caras sempre abraçavam ele. Eu tenho pra mim que esses caras, eram esses mesmo, porque eles são tudo negão. Eu acho que ou era a Nilde que abria, ou era o Walterude que abria a porta do quintal para eles entrar e atormentar meu avô lá na rede. Eu tenho certeza absoluta, aquilo ali não era assombração que ele via, não. Era gente mesmo, era gente que ele via. Eu me lembro que eu tive um sonho uma vez ali na casa da minha avó,